pastor Mateus. Fique de pé, Mateus, faça a favor, tome a tribuna. Mateus do Ítalo, ali lá de Taguatinga, da cidade M Norte. Aleluias. Prazer recebê-lo aqui nessa noite. Aleluias. Sabendo que Deus já colocou no seu coração a palavra para nós essa noite. Então, entrega tudo que Deus já ministrou no seu coração para nós. Amém? Estenda sua mão para cá, queridos. Abençoe a vida do servo de Deus mais uma vez. Ele já é abençoado, mas, aleluia, ele precisa cada dia mais da graça e da bondade do Senhor. Pai, te louvamos pela vida do Mateus, que ele está nessa noite com uma qualidade de profeta nessa casa para nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, toma a sua vida, abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério de uma forma poderosa, em nome do Senhor. Guarda a sua família, guarda a sua casa, Pai, de todo mal, de toda ação contrária do inimigo, em nome do Senhor. E que ele tenha liberdade no Espírito Santo de Deus para entregar tudo aquilo que o Senhor já ministrou e colocou no seu coração nessa noite para nossas vidas. E nós recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica à vontade. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Quero ler com vocês um texto que está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Deus. Está todo mundo me ouvindo bem? Como já foi falado, meu nome é Mateus o Ítalo, tenho 29 anos, desde os 14 anos prego o Evangelho, sou da Assembleia de Deus da M Norte, pastor Silas Soares, e sou teólogo, sou psicólogo, sou noivo, sou filho da Érica, filho do Marcos. Esse é quem eu sou. E é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Saulo, pela vida da pastora Clara. Deus abençoe esse casal que tem sido profeta de Deus nessa casa. E fazendo menção deles, eu faço menção de todos que estão aqui, de todos os pastores, de todos os obreiros. Que Deus abençoe. Fiquei muito feliz em ver a Ariana aqui. Ela estava aqui, né? Uma amiga de Maceió. Estive com ela esses dias lá na El Shaddai, uma profeta de Deus. E eu sei que Deus usou muito ela aqui. Fiquei agora até com medo, meu Deus. Amém? Quem achou o texto, diga glória a Deus. Diga para esse querido que está do teu lado, Jesus vai te pegar. Isso. Se preocupa não, que eu sou pentecostal. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo por número 5 diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois ainda sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não diga que tu és uma criança, pois tu irás, e tudo a quem eu te enviar
e aonde eu te ordenar falar, tu vai falar. Não tenha medo diante da face dos homens, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 11. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Jeremias, o que tu vê? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Então ele me disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero falar sobre a vida do profeta Jeremias. E enquanto eu estava ali sentado, e o ministério de louvor estava adorando a Deus, o Espírito Santo veio ao meu ouvido e ele disse para mim: Mateus, a tua realidade não está no âmbito natural, a tua realidade está no âmbito espiritual. Precisamos entender que somos movidos por algo que vai transcender tudo aquilo que é natural. O que é natural não me define. Não. O que é natural não pode me configurar. O que me define é o que é espiritual. E debaixo daquilo que eu estou por meio da palavra de Deus, é aquilo que eu vou viver. Porque Deus é Deus de promessa. Diga para esse querido que está do teu lado: te prepara. Deus vai fazer você viver um tempo extraordinário. Aleluia. Quem recebe isso aqui? Pega aí, crente. Vamos lá. Jeremias, ele é de Anatote. Anatote é uma pequena vila que no Velho Testamento foi separada por Deus para a habitação daqueles que eram sacerdote do Senhor. Ele vem da tribo de Levi, das montanhas de Benjamim, e ele é um profeta do Senhor, chamado por Deus. Como eu disse, Jeremias, ele vem de uma família de sacerdotes, e o interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a chamada sacerdotal no Velho Testamento é uma chamada hereditária. O que é isso, Mateus? É uma chamada passada de pai para filho. Isso tem alguns aspectos, entre eles o peso genético. Por que, Mateus? Porque quando a gente olha para a luz da Bíblia, a gente percebe que quando Deus falou com Arão sobre a questão daqueles que seria separado para a casa do Senhor, segundo a lei que está em Levítico, existiam algumas proibições. Entre elas, aqueles que eram da tribo de Levi, separado para servir como sacerdote, não podia se misturar com as outras tribos. Eles tinham que manter entre eles uma aliança, e ali eles se casavam. Para manter essa aliança também, precisava manter-se a genética daquela tribo. Até hoje, quando a gente vai estudar um pouco sobre escatologia,
quando a gente fala sobre o terceiro templo que será construído, para ser construído precisa-se de uma família ou aqueles que é da descendência de Levi para servir como sacerdote na cultura dos hebreus. Mas para isso acontecer, até hoje, foram separadas algumas pessoas que não se misturaram com outra tribo, para se cumprir a profecia escatológica do fim do tempo. Eles foram separados e preservados até hoje por causa da lei de Moisés. Quando a gente fala um pouco sobre a genética do desenvolvimento humano, agora entrando um pouco na minha área, eu vou falar o que Freud diz. Freud vem falar que toda característica de personalidade que tem como peso daquilo que vem pela influência genética, vai trazer uma pulsão, vai trazer um ato inconsciente sobre o comportamento do indivíduo. O que Freud está querendo dizer, Mateus? Freud está querendo dizer que existe algumas partes da genética humana que tem um peso genético sobre a personalidade daquele indivíduo. Quando a gente estuda um pouco sobre Piaget e a gente vai no desenvolvimento da criança, e quando a criança vai ser formada, a formação da criança, principalmente quando o óvulo fecunda e há um desenvolvimento sobre a base do zigoto, que é uma união genética do pai e da mãe. Essa união genética do pai e da mãe tem como peso do cromossomos, que traz algumas bases de característica para aquele feto. Quando a gente olha para a base da ciência e para entender o que o Senhor está falando com Jeremias, a palavra que veio a Jeremias dizendo é: Jeremias, antes que a tua mãe pudesse te gerar, eu já sabia quem era você. Agora, olha que coisa interessante. Deus sabia quem era Jeremias. O que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte: antes que pudesse ser desenvolvido o feto, eu já sabia quem era você. Agora, a pergunta que se faz é: se o feto ainda não foi gerado, a primeira pergunta, aonde é que Jeremias estava? E a segunda, para Deus conhecer quem ele era. Olha aqui para mim. Mateus, aonde Jeremias estava? Zacarias, capítulo 12, versículo 1, vai responder aonde ele estava. E lá está escrito o seguinte: ele estende o céu e traz e descortina o céu, estendeu sobre a terra a sua misericórdia e formou o espírito do homem dentro dele. Agora olha aqui, aonde está o espírito do homem? Dentro de Deus. O espírito do homem está dentro de Deus. É por isso que Paulo, a sua carta aos Efésios, o capítulo 1, versículo 3 e 4, ele vai dizer o seguinte: antes da fundação do mundo, fomos eleitos em Deus. A eleição aqui não tem como base o critério da predestinação, mas tem o critério do que Jesus conversou com a mulher samaritana. E qual foi a conversa? Deus é Espírito. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora olha aqui, aonde Jeremias estava, fala após mim, dentro de Deus. Por que você está falando isso? Olha aqui para mim. Essa linguagem que muitas vezes a gente usa, que Deus criou o anjo,
é um pouco distorcida. Por quê, Mateus? Porque quando a gente vai estudar um pouco, a gente percebe que a autoridade de Deus sobre todas as coisas, e principalmente o que o autor aos Hebreus, capítulo de número 11, vai dizer, ele vai dizer o seguinte: Deus é o Pai dos Espíritos. O que ele está querendo dizer, Mateus? Ele está querendo dizer que Ele é aquele que formou, pelo poder dele, todos os espíritos. É por isso que eu comecei a mensagem falando que aquilo que me define não são coisas naturais. Aquilo que me define são coisas espirituais. Precisamos compreender que todo movimento que a gente tem na terra é um movimento que pode trazer um avanço para aquilo que já foi determinado sobre a tua vida nas regiões celestiais. Quando você entende que você vem para um culto para receber a bênção, tu não entendeu nada sobre o Evangelho. Eu não vim para o culto receber a bênção, eu já sou abençoado nas regiões celestiais. É isso que a Bíblia está dizendo. Então o que precisamos compreender aqui é que essa autoridade de Jesus sobre todas as coisas veio sobre a vida de Jeremias. E ele diz para Jeremias o seguinte: Jeremias, eu já te conhecia. Agora olha aqui para mim. John Locke vem dizer uma coisa muito interessante. Ele falando sobre o desenvolvimento de uma criança, ele diz assim: toda criança, ela é definida como uma folha branca. O que ele está querendo dizer? Que a criança, quando ela nasce, ela não tem nenhuma base, ela não tem nenhuma experiência, ela não tem nenhuma atitude para ter experiência adquirida por peso, tanto emocional, quanto psíquico e quanto dos sentidos humanos. Agora o interessante aqui é que mesmo diante de tudo isso, que o homem está debaixo, existe um Deus que olha para mim, para você, e diz assim: eu sei quem é você. Eu vim aqui dizer que Deus, Ele sabe quem é você. Vou repetir mais uma vez: Deus, Ele sabe quem é você. Deus, Ele sonda você antes de você nascer. Eu quero te lembrar que você tem um Pai que te conhece. Eu vou repetir mais uma vez. Eu quero te lembrar que você tem um Pai que te conhece. Esse Pai que te conhece, Ele está aqui hoje. Aleluia. Tem alguém aqui comigo? Ele está aqui hoje. Mateus, por que você está dizendo isso? Para você entender o que eu quero pregar. Deus é poderoso, sim ou não? Sim ou não? Ele é poderoso. Deus, Ele pode revelar, sim ou não? Sim ou não? Porque Ele, quando Ele quer. Agora, olha aqui o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que Deus olhou para Jeremias e disse o que para ele? Antes que a tua mãe pudesse te gerar, antes que você fosse gerado no ventre, eu já sabia quem era você. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus já sabia quem era Jeremias. E antes dele nascer, Deus também já sabia qual era o propósito dele. Duas coisas precisamos entender. Toma cuidado quando você tentar fugir do propósito de Deus. Toma cuidado por quê? Porque Deus formou o propósito para depois fazer você nascer. Existe um propósito na tua vida. Vou repetir mais uma vez. Existe um propósito na tua vida. Você nasceu para executar algo. Ah não, por favor, eu vou repetir. Você nasceu para executar algo. E tudo que Satanás quer, tudo, é prejudicar aquilo que foi projetado para você. Mas com a autoridade do nome de Jesus, eu quero lhe dizer que toda ferramenta preparada contra a tua vida está sendo quebrada aqui agora. Porque o propósito já foi pronto, o propósito já está pronto, o propósito já está pronto. O propósito de Deus está pronto para você viver.
Olhe para alguém que está do teu lado, diga: se prepara para viver aquilo que o céu já projetou para você. Aleluia. Aleluia. Viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus. É fácil, Mateus? Não é. Não é. Não é fácil porque a gente percebe o quanto existe uma guerra por detrás de tudo isso. Mas o interessante aqui é que o Senhor olha para Jeremias e diz assim: Jeremias, eu serei contigo. Jeremias, eu serei contigo. Eu serei contigo. Oh, glória a Deus por isso. Porque se não for ao Senhor, eu não sei você, mas eu já teria me devorado vivo. Se não for ao Senhor que estivesse do meu lado, ó Israel. Se não for ao Senhor te ajudando naquela empresa, se não for ao Senhor te ajudando dentro da tua casa, se não for ao Senhor te ajudando aonde você está, oh, se não for ao Senhor. Mas eu quero te lembrar que você está sendo movido por uma palavra profética. Tem alguém aqui comigo? Eu quero te lembrar que você está sendo movido por uma palavra profética. Essa palavra profética que está te movendo está trazendo orientação, designando o teu coração para o lugar que Deus já projetou que você vai estar. Oh, querido, Deus não está preparando nada, está tudo pronto, Deus está lá te esperando. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não está preparando nada, está tudo pronto. Deus já está lá na tua promessa, Deus já está lá no teu futuro. Ele está te esperando chegar lá. Chegue com Ele, ande com Ele, vá com Ele. Aleluia, aleluia. Jeremias, antes que eu te formasse, eu já sabia quem era você. Eu já sabia quem era você. Agora, para a gente saber quem é alguém, a gente precisa conhecer. E mais do que conhecer, a gente precisa ter algumas informações sobre aquela pessoa. Agora, meu querido, vem aqui comigo. Oxente. Olha aqui. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente compreende qual era a informação que Deus tinha sobre a vida de Jeremias. Por que, Mateus? Porque muita gente por aí tem informação sobre a nossa vida, que é verdade ou que é mentira. Eles inventam o que é mentira, aumentam o que é verdade e espalham por aí sobre a nossa vida. Mas aqui, quem é Jeremias para Deus? A pergunta aqui não é quem é você, o que eu acho de você, o que eu penso de você. Isso não define quem você é. O que vai definir quem você é aquilo que o céu projetou sobre a tua vida. Como é isso, Mateus? Quem lembra de Ananias? Que disse assim: Senhor, esse cara aí, o Saulo, esse cara aí é terrível, matou os crentes tudinho, tem perseguido a igreja. Ele estava no dia que Estevão morreu. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: ele é isso para você, mas para mim ele é um vaso. Ah, ele sabe quem é você. Ah, eu vou repetir mais uma vez. Ele sabe quem é você. Deus pensou sobre Jeremias. Deus pensou em Jeremias. Ah, você não está entendendo. Deus pensou em Jeremias. Deus, ele parou e pensou em Jeremias. E quando ele pensou em Jeremias, ele olhou e falou assim: vai ser profeta. Vai ser profeta. Ah, olha para esse querido que está do seu lado, diga: você é um profeta de Deus. Isso. Então abre a tua boca e profetiza. Aleluia.
Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Elevou de rebaçauar. Canami canto revolti. Canamando revolti a blácia. Canaki me clavlot lim clavou de revolcia. Canaclamando clivotli ale clavou saue clevacia. Canami clamanto de dequemoti dequevoti. Canami camoti revoltli clamotli avoljosia. Oh meu Deus. Eita, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Ele vem, projetou, e quando Ele projeta, aleluia, Deus está aqui. Quando Ele projeta, pastora Clara, Ele vem assim e diz assim: eu serei contigo para te livrar. Aí Ele diz: não temas ou não tenha medo. Medo é um sentimento que ele é inato, comprovado pela ciência que todo mundo já nasce com medo de altura. Mas Ele olha aqui e Ele diz assim: não tenha medo. Porque eu serei contigo. O que Ele está querendo dizer, Mateus? Ele está querendo dizer que a presença dEle provoca a ausência do medo. Aí Ele vem, aí Ele diz assim: não tenha medo, porque eu vou ser com você. Serei com você como profeta. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ó. Aonde eu te mandar tu ir, tu vai. O que eu mandar tu falar, tu fala. Mas aqui está o segredo. Eu te chamo para as nações, e sobre ela eu te dei autoridade para plantar, derribar, destruir, construir, para plantar. E mais, Jeremias. Aqui está o versículo 11 e o versículo 12. Antes, Deus disse para ele que conhecia quem ele era. Agora, no versículo 11, o Senhor ele traz uma evidência muito interessante. E que evidência é essa, Mateus? Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, o que tu está vendo? Qual foi a resposta de Jeremias? Estou vendo uma vara de amendoeira. Sabia por que Deus mostrou isso aqui para Jeremias? Tem 2 pontos aqui interessantes. O primeiro, preste atenção. A vara de amendoeira, ela foi um sinal que Deus ele deu para os hebreus. Principalmente quando o Senhor falou com Arão, dizendo: vai adiante de cada tribo, e diante de cada tribo, diante de cada varão, apresenta para mim um bordão, porque aquele a quem eu escolher, esse florescerá. Olha aqui. Qual era a palavra profética que foi liberada? Vai florescer. Quem disse aqui não foi o homem, quem disse aqui foi Deus. Deus olhou e disse: pronto, aquele a quem eu escolher vai florescer. Por quê, Mateus?
Porque quem é escolhido de Deus pode até passar momentos de tribulação, mas ele carrega uma promessa, e aonde ele chega, ele vai florescer. Existe uma graça abundante dentro de você. Pastora Clara, existe uma graça abundante dentro de você. Aleluia. Vai florescer. Aleluia. Vai florescer. Aí Moisés obedeceu a ordem de Deus, foi lá, colocar o bordão diante de Deus. Aí no dia seguinte Moisés vai lá para saber quem foi que Deus escolheu. Aí o texto vai dizer que aquele que Deus escolheu floresceu. E não só floresceu, produziu. Aqui está o segredo. Aí quando Moisés levanta o bordão e olha para ver o que se produziu, ele vê cacho de amêndoas. O que Deus está mostrando para Jeremias é: Jeremias, o que é que tu está vendo? Ele está dizendo: estou vendo uma vara de amendoeira. O sinal da amendoeira para os hebreus, para a cultura hebraica, é o seguinte: os hebreus, eles se alimentavam de alguns frutos, e uma vez no ano, eles tinham que comer da amêndoa. As amêndoas aqui é aquela da flor branca, que quando eles se alimentavam, no paladar deles, era um gosto de azeite. E o que é isso, Mateus? O azeite representa o Espírito Santo de aleluia. Porque o que te faz florescer é a presença. Existe uma presença sobre a tua vida. Tem alguém aqui comigo? Levante a mão que eu vou profetizar. A presença de Deus que está sobre a tua vida vai fazer você alcançar lugares altos. A presença de Deus que está sobre a tua vida vai fazer você pisar em lugares altos. Porque o que o Espírito está gerando no teu coração vai te fazer crescer e florescer. Receba hoje. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Receba hoje o que o Senhor está entregando na tua mão. Tem alguém aqui comigo para receber o que o Senhor coloca sobre as tuas mãos com autoridade? Você vai romper, você vai crescer e você vai florescer. Esse é o tempo de Deus. Aleluia, aleluia. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Glória a Deus por isso. Primeira evidência que não pode faltar na tua vida, Jeremias, olha aqui para mim, é a presença. Não perca a presença. E a segunda coisa, Mateus, a segunda coisa que Deus fala com Jeremias é: eu velo para cumprir com a minha palavra. Eu velo para cumprir com a minha. Primeiro, a palavra de quem? A palavra de Deus. Aí ele diz assim, pastora Clara: eu velo para cumprir com a minha. Primeira coisa que precisamos compreender é que no contexto que Jeremias estava, não tinha ausência de palavra, tinha ausência de cumprir a palavra. E aqui é diferente. Aqui ele não chega e diz: eu vou trazer a minha palavra.
Ele traz e ele diz: eu vou cumprir com a minha. Então, não é ausência de palavra, é ausência de cumprir palavra, porque há uma diferença muito grande de receber uma palavra e a palavra se cumprir. Tem uma diferença aqui. Os meninos do louvor podem vir aqui, os instrumentistas, fechar comigo. Há uma diferença muito grande, muito grande. Agora Jeremias está vindo aqui. Diante de Deus ele está dizendo: Jeremias, eu velo para cumprir com a minha. Eu quero perguntar aqui nesta noite: quem tem palavra aqui? Não, só que eu vou perguntar de novo. Quem tem uma palavra aqui? Agora o interessante é que a dinâmica de Deus é essa aqui. Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. Vamos mudar a palavra. Vamos mudar a palavra da palavra? Só para você entender o ato profético. Eu vou mudar a palavra por promessa. Eu velo para cumprir com as minhas promessas. Agora, ele é fiel ou não é para cumprir a promessa dele? Ele é. Ele faz. E deixa eu te lembrar aqui. Existe um dia da visitação de Deus. Tu está preparado para isso? Existe o dia da visitação de Deus. Vou perguntar mais uma vez: você está preparado para isso? Existe o dia que Ele marcou para te visitar. E o melhor de tudo, Ele conhece o endereço da tua casa. Tem alguém aqui comigo? Ele conhece o endereço da tua família. Ele sabe aonde o teu filho está nesse exato momento, enquanto tu está aqui nessa reunião espiritual. Ele sabe o que está acontecendo na tua ausência, enquanto você está aqui nessa reunião espiritual. Ele sabe o que estão planejando contra a tua vida, enquanto você está aqui nessa reunião espiritual. Mas a palavra que eu vou liberar sobre a tua vida é que pode preparar o que quiser, pode projetar o que quiser, mas o que o Eterno determinou sobre a minha vida, homem nenhum vai invalidar. Tem alguém aqui comigo? Eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida, e a palavra que eu estou liberando sobre a tua vida é essa: Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Deus olhou para ele e disse: eu velo para cumprir com a minha palavra. O que Deus está querendo dizer, Mateus? Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Eu estou liberando a palavra. Se prepara. Esse é o tempo das promessas de Deus se cumprir na tua vida. Oh, aleluia! Eu vou perguntar aqui para você dar um grito de vitória. Quem tem promessa aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele vela. Enquanto eu estou pregando,